Olá, turminha, tudo bem? Nós vamos começar mais uma semana hoje. Então, para isso, olha só, eu trouxe uma musiquinha para vocês. O nome da nossa musiquinha é A Canoa Virou. E como nós estamos falando sobre o meio de transporte, a canoa é o meio de transporte aquático. Então, vamos lá cantar a musiquinha? Então, logo após a musiquinha, nós temos a nossa atividade. Então, vamos lá. A canoa virou, por deixá-la ela virar. Foi por causa da Eunice que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Eunice do fundo do mar. A canoa virou, por deixá-la ela virar. Foi por causa da Rafaela que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Rafaela do fundo do mar. A canoa virou, por deixá-la ela virar. Foi por causa do Miguel que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Miguel do fundo do mar. A canoa virou, por deixá-la ela virar. Foi por causa do Cauã que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Cauã do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Pedro Henrique que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Pedro Henrique do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Sara que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Sara do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Alice que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Alice do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Laura que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Laura do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Marcos Vinícius que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Marcos Vinícius de lá. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Caleb que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Caleb do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Arley que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Arley do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Lara Maitã que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Lara Maitã do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Bernardo que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Bernardo do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Pietro que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Pietro do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Helena que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Helena do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do George que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o George do fundo do mar.
A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Lara Souza que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Lara Souza do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Enzo que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Enzo do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do João Pedro que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, tirava o João Pedro do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Maísa que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maísa do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Laís que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Laís do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Evelyn que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Evelyn do fundo do mar. Agora que a nossa musiquinha acabou, olha só, chegou a vez da nossa atividade. E qual é a nossa atividade? A nossa atividade é o seguinte: nós vamos procurar em jornais, revista velha, folha, panfleto, qualquer coisa, palavras que inicia com a letrinha do nome de vocês. Exemplo, o meu nome é Eunice, então eu vou procurar palavrinhas que começam com a letrinha E, recortar e colar no meu caderno. Vocês, então, vão recortar com a letrinha do nome de vocês, ok? Então, vamos lá que eu estou aguardando a atividade de vocês. Então, tchauzinho, beijos e até mais.